Júnior, quem tá ao vivo aí? Gustavo, não? Então, vai lá, Humberto, satisfação toda sua. Valeu, obrigado, Zé. Boa noite. A gente conversou com vários jogadores aí, né? Que essa vitória foi mais difícil que as outras. Quais foram as dificuldades? Você identificou que o Goiás não teve uma vitória melhor hoje? Boa noite a todos. É verdade, a gente, sem dúvida nenhuma, das 10 partidas que aqui estou, foi a partida que a gente conseguiu render menos. Tínhamos feito um jogo treino com o Iporá na pré-temporada. Já sabia que tinha alguns jogadores que poderiam, em alguns lances, dificultar a gente, principalmente na bola parada. O Danilo é um belo batedor de bola parada, sabia que a dificuldade seria grande, a gente tentou inibir, mas no primeiro tempo a gente sofreu um pouquinho, né, na questão dos escanteios. Se eu não me engano, o Iporá teve 6 escanteios a seu favor. Acho que é um jogo que a gente tem que trazer como aprendizado, porque todo jogo tem a sua peculiaridade e a gente teve uma dificuldade de sair da marcação individual que eles exerceram, principalmente por dentro do campo. Não entendemos que nesse tipo de marcação a gente tem que ter movimentos de frente, de atacar costas, de desmarque, para que a gente consiga ganhar vantagem, né? Então, eu acho que essa foi a principal dificuldade tática do jogo, e acho que também não foi um dia que tivéssemos tão bem tecnicamente, né? Erramos algumas coisas básicas, mas de tudo isso eu acho que a dedicação desse grupo era tão grande que nesse momento de dificuldade a gente conseguiu superar com aqueles atletas que entraram em campo, conseguiram sustentar um pouquinho melhor o ritmo. No final do jogo o Iporá veio com uma formatação bem ofensiva, com 4 atacantes, e isso gera dúvidas, né? Porque a gente vem sendo um placar mínimo, criou dúvidas de como a gente deveria se comportar naquele momento ali. Enaltecer o grupo, mas logicamente trazer os ensinamentos e conversar, porque a gente não pode deixar passar em branco essa partida se a gente quiser crescer na competição e crescer na temporada. Zé Ricardo, boa noite. Caio Munif, da Rádio Difusora de Goiânia. Zé, essa semana agora você vai ter algo praticamente raro desde que você chegou ao Goiás, uma semana livre. Como utilizar essa semana livre em favor para o Goiás chegar de alguma forma em vantagem no mata-mata do Goianão, principalmente em relação aos times que vão jogar a Copa do Brasil? Olha, muitas vezes a gente vê que a gente acha que tem uma semana livre, que a gente precisa trabalhar mais, né? A gente tem trabalhado muito. Eu acho até que pagamos um preço hoje, estava muito quente. O terceiro jogo da semana a gente estava tentando imprimir um ritmo muito forte como marca da nossa equipe. Hoje não conseguimos imprimir esse ritmo tão forte. Eu acho que a gente pecou um pouquinho na posse mesmo. A gente podia ter uma dinâmica de jogo um pouquinho mais rápida para fazer o adversário correr, já que ele estava fazendo a marcação individual, e assim desgastar mais o adversário, a gente ganhar jogo pelo passe, mas exige da gente também mais deslocamento, então talvez isso tenha atrapalhado um pouquinho a gente. Amanhã a gente tem um trabalho com o nosso sub-20, vamos fazer um jogo treino contra o nosso sub-20, para quem não jogou hoje, dando sequência à integração que a gente quer com a categoria. E depois da folga de terça, a gente espera retomar quarta-feira o trabalho com foco no desenvolvimento tático da equipe, para que a gente possa, em momentos como esse, a gente possa interpretar melhor o jogo e poder evoluir no sentido principalmente da organização da nossa equipe. Zé, estamos ao vivo na TV Assembleia e eu gostaria que o senhor falasse principalmente sobre o Paulo Baier, um jogador que chegou, não foi titular, mas aos poucos foi ganhando a condição de titular, hoje o artilheiro da competição, e marcou o gol da vitória. A importância dele para o time, principalmente num momento decisivo em que o Goiás estava tendo dificuldade para furar a marcação do Iporá. Boa noite. Boa noite. O Paulo eu conheço ele desde a época de primavera de Indaiatuba, acompanho ele porque o treinador que para lá foi
tinha sido meu auxiliar no Internacional, o Ricardo Cobalcini, um grande treinador. E quando o gestor do Primavera me pediu uma indicação de um treinador que gostasse de trabalhar com a base, já que tinham muitos jovens, eu não tive dúvida em indicar a ele. E ele ficou lá por uma temporada e meia. E eu passei a acompanhar a equipe por causa do Ricardo. E aí eu vi o Paulo jogando lá, depois na Ponte, sempre com essa marca, essa condição marcante da finalização. Na Ponte eu acho que ele evoluiu muito, principalmente no tempo que o Pintado teve como treinador dele. Conversei com o Pintado antes de fazer o convite e não tive dúvida, mesmo ele tendo numa condição não de titular absoluto na Ponte, entrar de vez em quando, eu não tive dúvida em convidá-lo, porque achava que ele poderia crescer, porque é um jovem atleta ainda, e que numa condição de mais treinabilidade, jogos de melhor e maior nível, a gente poderia ter um crescimento dele como ele está crescendo. É um garoto que trabalha bastante, muito humilde, está com a geladeira vazia, como a gente diz no futebol, muita fome de crescer, de ser um protagonista. Teve a oportunidade, em virtude da contusão do Vinícius, quer dizer, o futebol é oportunidade, e ele aproveitou bem, né? O Vinícius está voltando a trabalhar com a gente com bola, e vai ser bom para o Goiás ter dois jogadores que sabem fazer gols, né? Que finalizam, procuram fazer gol, tanto o Vinícius como o Paulo. Eu acho que a gente ganha, porque ficou muito claro que a gente vai precisar de um elenco inteiro e um elenco mais forte possível para a sequência da competição. Zé, boa noite. André Rodrigues, Band News, Faz Esporte, professor. E várias vezes a gente reconheceu, né, o trabalho que o senhor está fazendo no Goiás, não só o senhor, os dois profissionais que vieram contigo, né, o Fábio, o Kleber, enfim. E aí agora eu quero pegar o outro lado da situação. Você conhece bem a estrutura do futebol carioca, né? O que você pode falar do que você encontrou no Goiás com relação à estrutura e também o material humano que você encontrou no Goiás? A comissão técnica permanente do clube, o Leandrão, né, o pessoal da preparação de goleiros, o Edmar, o Flávio. Eu queria então esse contraponto, agora que o Zé falasse do que encontrou no Goiás. Bem tranquilo falar sobre isso, assim, porque cada clube tem a sua particularidade, né? Mas o que eu percebi, sem citar especificamente nomes, né, até para não deixar ninguém de fora, profissionais com muito dedicados e muita vontade de ajudar, né? Até porque todos sabem que há uma transição no clube e num momento muito difícil, muito delicado, digamos sensível, que foi uma queda para a Série B. O que todos nós estamos buscando, direção, o Luciano na posição de CEO, o Agnello, nós da comissão que chegamos e todos os funcionários do Goiás que aqui estavam. Também temos o Mário Henrique, que acabou saindo por uma decisão própria, mas também fez uma transição e me ajudou bastante no reconhecimento do cenário. O que nós estamos querendo buscar é um Goiás cada vez mais forte, numa sequência, para que a gente entenda, porque nós entendemos que o futebol ele evoluiu bastante dentro de campo e fora do campo também. O que a gente quer é dar a nossa contribuição para que isso perpetue para um Goiás, um clube desse tamanho, dessa grandeza, com uma estrutura física maravilhosa, ter todas as condições de realmente voltar para a Série A e se estabelecer na Série A com uma equipe que possa brigar por coisas maiores. Porque, como você falou, eu vi transformações em clubes que também passavam por dificuldades, e eu sei que isso é possível, com muito trabalho, não é da noite para o dia. Às vezes a gente faz tudo certo e a bola não entra, o resultado não acontece, e a gente tem que ser a mesma pessoa quando a bola entra e quando a bola não entra, porque convicção é tudo aquilo que eu acho que todo profissional, seja a área que for, tem que ter na sua função. Como eu acabei de responder ao seu colega sobre o Paulo Baia, a gente tinha convicção que ele podia dar certo, porque conhecia o jogador, um histórico, e teve informações de profissionais que trabalharam e que a gente conhece. Então, nesse ponto, eu acho que é a mesma coisa. Estou muito feliz da maneira como o clube me recebeu, as pessoas do clube. Já repeti isso algumas vezes. Vamos trabalhar muito para reconquistar a confiança, o apoio da nossa torcida, porque a gente sabe que a cicatriz ela está lá, e o machucado está lá, né? A gente tem que tentar curar essa dor com boas apresentações, com vitórias, com conquista, é isso que a gente vai fazer.
já no campeonato estadual, vamos dar a nossa vida para a gente buscar o título, que já não acontece há 5, 6 anos. Zé Ricardo, boa noite. Gustavo Ramos, Rádio Bandeirantes. No dia a dia a gente costuma comentar nos nossos programas que você gosta de trabalhar aquilo que tem de melhor em mãos. E foi assim durante boa parte da primeira fase. E na escalação de hoje você trabalhou com o Cristiano na lateral esquerda e o Johnny Lucas ali ocupando o espaço que normalmente é ocupado pelo Juninho. E inclusive o Ivan Torres também começou hoje no banco de reservas. Gostaria que você comentasse a opção por esses jogadores, as saídas do Sander e também do Juninho, e aquela situação lá do Ivan Torres, né, que não ficou muito clara para nós o que realmente aconteceu no banco de reservas. Bom, muito tranquilo também. O Cristiano entrou porque o Sander, ao final do jogo passado, tomou uma pancada no joelho, fez tratamento, saiu no final do jogo contra o Goianese, fez um tratamento, estaria apto para jogar, mas por precaução a gente resolveu segurá-lo, porque ele é um jogador que tá sempre querendo tudo a 110%, né? E a gente entendia que ele poderia ter ele poderia sentir novamente. A gente não quer de jeito algum perder um jogador, e até porque o Cristiano vinha jogando no Fluminense, está treinando bem, vinha preparado também. A questão do Juninho também, a gente queria diminuir um pouco o tempo dele hoje. O Juninho está pendurado com 2 cartões amarelos, veio para o jogo também apto para jogar, mas é um jogador que ele tem a estrutura pesada, ele realmente se doa demais nos jogos e vinha num nível de desgaste um pouco maior. Tentei preservar ele um pouquinho até o momento que o Johnny não estivesse dando mais a condição, e a gente achou por bem para a gente ter um pouco mais de chegada, um pouco mais de assistência, que o Juninho tem essa característica. Mas quem que você falou? Sobre o Ivan, perdão. O Ivan foi assim, acho que foi um momento um pouco confuso, né, da arbitragem, né? Porque o Ivan, o nosso banco reclamou, porque nitidamente o Iporá estava picotando o jogo, né? E a gente, lógico, por não ter aberto o placar, isso incomodou um pouco a todos nós. E aí houve uma reclamação e o árbitro falou que houve um xingamento, né? E aí ele falou que não tinha visto. Ele virou para mim: Zé, ou você fala quem é, ou então você que vai tomar o cartão, ou levanta quem é. E o Ivan estava falando com ele uma questão para ele olhar para o jogo, né? Depois eu conversei com o Ivan, não falou nada da reclamação, enfim. E ele, teoricamente, não foi ele que falou isso, ele testemunhou ali que tinha sido um xingamento. O Ivan mal está conseguindo se pronunciar em português, ele tem dificuldade, não acredita, até porque é um rapaz muito educado, um nível muito grande de dia a dia dele. Não acredito que ele teria xingado, poderia ter vindo de outro jogador. Mas como ele levantou para falar para ele, olhar para o jogo, que o jogo ia começar, ele achou que ele estava tomando a decisão que ele que tinha falado. E aí o que me chamou a atenção é que a gente vê isso recorrentemente acontecer, e o cartão amarelo eu acho que fica bem dado, né? Eu não entendi o cartão vermelho, acho que foi um pouco exagerado. Até depois, o que ele falou para mim não é nenhum xingamento, ele falou um termo um pouco mais chulo, mas não é um xingamento. Pedi desculpa porque, assim como eu também não gosto de xingar, nada disso. Falei que a partir daquele momento só que falava no banco era eu. Pedi para o meu banco para não falar mais com ele, para que ele tivesse a tranquilidade de apitar o jogo, porque a gente sabe que a arbitragem pressionada, a tendência até de errar mais, né? Logo depois teve um gol que ficou muito nítido ali, mas eu acredito até que estava impedido, mas eu senti o Bandeira um pouco mais tenso ali no jogo. No final do jogo pedi desculpa novamente para ele, mas deixei registrado que eu achei um pouco de exagero da parte dele, da parte do Jean, ser uma expulsão por um lance que poderia um cartão amarelo estar de bom tamanho. Zé Edson Júnior da Rádio CBN. O Goiás tem números expressivos nesse campeonato, né? Ele está bem à frente de da maioria dos clubes. O Goiás realmente é superior? Você vê o Goiás hoje como superior às 11 outras equipes para chegar ao título? E se você ainda encontra alguma questão que ainda está pegando, falta muito ainda para chegar ao nível que você quer para conquistar esse título, eu queria que você também avaliasse a questão dessa semana e o jogo contra o Goiatuba, se puder. Não, a gente não se intitula superior a ninguém. A gente tem uma equipe que é muito comprometida, trabalha demais. Se não for uma equipe unida,
dedicada vai ter problemas, como teve hoje contra a equipe do Iporá, e vai ter problema em qualquer outro jogo, se a gente não for dedicado, trabalhador. A gente simplesmente acredita na nossa força. Eu acho que a gente vinha numa crescente, os jogos mostrando, e a performance vinha mostrando isso. Hoje realmente foi um pouco abaixo do que a gente esperava, mas certamente vai servir de material didático para a gente poder evoluir no sentido coletivo, né? Mas eu entendo que tem coisas ainda, acho que todas as equipes que chegarem com 1 mês e meio de trabalho e falar que está pronta, acho que essa equipe vai estar cometendo um equívoco, né? Porque as competições, seja elas estaduais ou agora que vai começar a Copa do Brasil e daqui a pouco a Copa Verde, vão ser colocadas à prova em situações muito mais difíceis, né? E aí sim a gente vai ver qual é o nível de evolução. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma amostra que a gente precisa continuar trabalhando forte, de forma meio humilde, como a gente trabalha. Ninguém sendo maior que o escudo do Goiás, nem querendo ser maior que o escudo do Goiás, para que a gente entenda que o coletivo tem que sobressair sobre o individual, e naturalmente, se a gente conseguir um bom jogo coletivo, o individual acaba também aparecendo.